Tem uma palavra que costuma causar uma reação estranha nas pessoas. Quando a gente fala em voz alta, tem gente que até franze a testa. Essa palavra é ambição. Ambição pode ser confundida com algo egoísta ou com ganância. E tem até gente que acredita que ambição não combina com uma vida leve ou com um relacionamento saudável. Mas ao mesmo tempo, se você olhar para pessoas que construíram grandes coisas na vida, uma coisa é comum entre elas. Elas são pessoas ambiciosas. E talvez o problema seja que nem sempre a gente sabe escolher o tipo certo de ambição. Porque existe uma ambição que destrói e uma ambição que constrói, que leva a gente para frente, que leva a gente a construir algo na vida, de pessoas que querem crescer e se desenvolver. E quando duas pessoas querem construir uma vida juntas, essa conversa fica ainda mais importante. Porque a ambição de uma pessoa nunca afeta só ela. Ela afeta as decisões, o ritmo da vida, as prioridades, os sonhos e até os relacionamentos. E no nosso primeiro episódio, nós gostaríamos de conversar sobre ambição. O que é ambição? O que move pessoas ambiciosas? E o que acontece quando a ambição entra dentro do relacionamento? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Legado A2. Eu sou o Wolfgang Reis e essa é minha maravilhosa esposa Jéssica Reis. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Legado A2, um podcast onde nós iremos falar sobre vida, relacionamentos, dinheiro, negócios, espiritualidade, desenvolvimento humano, bem-estar, enfim. Aqui nós mostraremos como duas pessoas podem evoluir lado a lado e construir assim uma vida que deixe legado. E para começar, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a palavra ambição ela foi distorcida aí durante o tempo. O que você acha sobre isso? Com certeza. Muita gente acha que ambição tem a ver com ser ganancioso, com ser problemático de algum jeito. E a gente vive de uma outra maneira, né, a palavra ambição. Exatamente. Tem muitas pessoas que têm essa ideia mesmo, de que ambição é sobre ser egoísta ou então já leva direto pro lado do dinheiro e que não necessariamente é isso. Também, mas não necessariamente é isso. Verdade, muita gente leva para esse lado. E isso tem muito a ver com a expressão ambição, antigamente era vista como obtenção de poder, obtenção de honra, né? E isso era na época das guerras, né, do pessoal que se degladiava muito. Mas hoje ela ganha uma outra conotação, ela ganha um outro aspecto, né, uma outra forma de ser vista. E eu acho que isso está muito atrelado também às nossas crenças, né, as coisas que fizeram com que a gente entendesse a ambição como algo ruim, né, seja na nossa família, seja na escola, seja na igreja, inclusive com algumas percepções religiosas que às vezes não estão tendo uma leitura muito boa sobre o assunto. Então acho que também tem muito a ver com aquilo que a gente traz de bagagem, que a gente acabou acreditando que era ambição. Com certeza. Na sua visão, o que ambição representa para você? Para mim, ambição representa ânimo, representa vivacidade, representa vontade de querer fazer algo. Isso pode, claro, ser em relação ao dinheiro, mas também pode ser com relação a qualquer outra coisa, como um objetivo, sei lá, de comprar uma casa. Você vai ter uma ambição de ter uma casa com tais características. Então, a ambição para mim é isso, é um desejo ardente no meu coração, junto com metas palpáveis para cumprir. Sim. Inclusive, essa é uma discussão bem interessante que as pessoas costumam ter com relação à ambição, né? A ambição geralmente está muito associada a obter bens materiais, né? E dificilmente a gente lembra que existem coisas imateriais que a gente pode ter também ambição, né? Você pode ter a ambição de ter um lar, de construir uma família, de construir uma carreira bonita, de construir algo que não tem a ver com ganhar dinheiro, não tem a ver com obter coisas materiais, né? Também acho. O que você acha da gente pesquisar o significado de ambição? E aí a gente consegue trazer algo mais específico. Vamos ver aqui. Segundo Aurélio, é um desejo intenso e positivo de alcançar metas elevadas, sucesso, crescimento pessoal ou profissional. Ele diz que é uma melhoria contínua. Acho que outra palavra interessante para a gente pesquisar também é ganância, que é uma palavra que facilmente é confundida com ambição. O que você acha? Sim, com certeza. O que a gente vê, por exemplo, eu gosto muito das definições que alguns autores, alguns filósofos trazem pra gente, né, de ambição. Dentre eles, o Aristóteles fala sobre ambição no sentido de que é bacana você buscar alguma coisa legal para você, mas existe um limite para o qual você pode fazer isso.
né? O cara que é muito ambicioso, pode ser que em algum momento a ambição dele fique tão intensa, tão forte, que ele se torne um ditador, um tirano, né? Talvez seja nesses momentos que a ambição passa a ser ganância. Sim, nesse momento, o Ah. Aristóteles, a visão dele é que quando você leva a sua ambição para uma esfera mais coletiva, você começa a pensar mais no bem-estar das pessoas, você começa a ser ambicioso em fazer o bem às pessoas. Né? Uhum. E aí, por exemplo, aqui no Aurélio, né, no dicionário, fala o seguinte, que ganância também é um desejo intenso, só que é um desejo intenso sem moderação. E, além disso, também é um desejo que pode ser egoísta, no sentido de acumular bens, riquezas ou poder. E, geralmente, uma pessoa gananciosa, ela desconsidera a ética e, né, desconsidera o próximo e também as consequências dessa ganância. Então, eu acho que aí a gente já tem uma diferença muito clara, né? Ambição e ganância, né? Os dois são um desejo ardente, só que a ambição, ela te leva ao crescimento. Já a ganância, ela te leva a não pensar no bem do outro, né? Muitas vezes a pessoa deixa de ser ética para conquistar aquilo que ela deseja. Isso faz bastante sentido. E tem outra coisa também que eu acho que é importante a gente falar, né, nessa diferenciação de ganância e ambição, é que, infelizmente, a sociedade, ela tende a romantizar a mediocridade. E vale a pena dizer que medíocre é uma pessoa que está dentro da média, não necessariamente, né, no sentido pejorativo, mas, por exemplo, se você está sempre de boas por tirar ali a média na nota da faculdade, você é uma pessoa medíocre, é uma pessoa que está sempre na média. Tá? Não é um sentido pejorativo. E aí a sociedade, ela quer fazer com que a gente pense o seguinte, olha, o que eu tenho hoje é uma vida simples e eu estou satisfeita com isso. Sendo que, na verdade, vencer deveria ser um instinto nosso quanto ser humano. Eu não sei se você concorda com isso. Eu concordo totalmente. Esse também é um dilema que existe dentro da ambição, né? Poxa, eu tenho que ser ambicioso e conquistar coisas boas para mim, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar satisfeito com o que eu já tenho. Existe uma cobrança social para que isso esteja sempre se movimentando e pode ser que em algum momento a ambição seja tão grande, a sua vontade de não, eu nunca posso estar satisfeito com o que eu tenho tenho que estar sempre produzindo mais, sempre fazendo mais, sempre ganhando mais dinheiro e sempre sendo melhor todo dia. E às vezes a gente não para perceber que podemos estar satisfeitos já com o que a gente tem hoje. Né? Então tem que existir esse equilíbrio entre você buscar algo melhor para você, que você realmente quer algo melhor para sua vida, e você se manter satisfeito também com as conquistas que você já teve, saber celebrar bem o que você já tem. Eu acho que o ponto aí é, eu estou satisfeito ou eu estou acomodado? Porque são duas coisas diferentes. Porque estar satisfeito é olhar para o que a gente já tem, para o que a gente já construiu e ser grato. Mas estar acomodado é olhar para o que a gente já tem e pensar, acho que eu não vou atrás de mais não, o que eu tenho aqui já tá bom. E aí volta para aquela questão da mediocridade, né? Às vezes você tá bem, mas você poderia, se você desse um passo a mais, você iria conquistar muito mais. E esse passo a mais nem sempre é só para você, é para o outro, né? O que eu posso oferecer para o outro que vai, inclusive, melhorar a minha vida? E aí eu acho que tem o limite, né? Da acomodação. Verdade. Faz sentido. Eu acredito nisso. E voltando ao comentário sobre Aristóteles, ele fala sobre essa busca, né? Aristóteles fala sobre essa busca, e a busca pela excelência, pela virtude, por ser uma pessoa que está realmente orientada ao bem, a produzir coisas boas dentro da sua vida, né? Exatamente. E quando a gente fala sobre essa excelência, eu acredito o seguinte, né? Que as pessoas ambiciosas, elas estão movidas não só pelo dinheiro. Eu acho que o dinheiro aí é uma consequência do trabalho delas. Mas eu acredito que essa pessoa, ela tá muito mais interessada em realizar algo, sabe? Em movimentar alguma coisa na vida dela, em construir alguma coisa, em liberdade, seja geográfica, seja de tempo, ou sei lá, no impacto que ela consegue gerar no outro. Então, para mim, essa pessoa que é mais ambiciosa, ela tem um desejo muito claro, né? E muito raramente esse desejo está envolvido diretamente no dinheiro. Sim, isso faz muito sentido quando você vai pegar os caras que têm muito resultado, que a gente vê por aí, né? Pessoas que são realmente muito ricas, têm muito dinheiro. Dificilmente a única ambição delas é estritamente o dinheiro. Muito provavelmente é construir alguma coisa, produzir alguma coisa, ser reconhecido de alguma maneira, às vezes passa também por status social. Sim. Então, não atrelar isso única e exclusivamente a dinheiro é muito pouco dentro do que a ambição pode fazer
dentro da sua vida, né? Sim. E aí a gente observa essas pessoas que conquistaram alguma coisa de valiosa, seja um poder aquisitivo, seja um status, e algumas pessoas, quando olham para essas outras que conquistaram alguma coisa, acabam se sentindo menores, sabe? Acabam tentando se comparar. Ah, mas fulano fez aquilo porque ele tinha uma família boa ou porque ele fez uma formação numa faculdade melhor. E quando eu observo esse tipo de coisa, quando eu percebo esse tipo de fala nas pessoas, a única coisa que eu consigo pensar é: essa pessoa tá com medo. Essa pessoa talvez esteja sem um propósito de vida. Pode ser que ela esteja com medo, ou talvez ela tenha crenças que estão muito enraizadas na vida dela, né? Geralmente são coisas que a gente carrega até da infância. E chega numa determinada fase da idade adulta, né, que você é cobrado de dar resultado, de fazer as coisas, e se essas crenças ainda estiverem muito atreladas à sua vida, aos seus comportamentos, muito provavelmente vai ter um pouco de dificuldade de colocar essa ambição pra frente, de fazer as coisas acontecerem. Sem falar que quando a gente já tá aqui na vida adulta, nós já passamos por algumas frustrações, por algumas desilusões. Então a nossa experiência também mostra que é muito mais fácil não dar aquele passo que eu falei, né, de avançar no seu trabalho, de ajudar mais pessoas. Então, porque eu posso simplesmente errar. Então tem esse medo, essa frustração, esse medo de fracassar, né? Pode levar a isso. Esse medo de tentar. A gente nem sabe se vai conseguir ou não, mas já vem isso. Verdade, tem gente que até esconde a própria ambição. Tem gente que tem medo de falar: eu sou ambicioso, eu tenho a ambição de X coisa, eu tenho a ambição de um dia estar lá no podcast do Joel J. Imagina falar isso para algumas pessoas, talvez eu seja massacrada. Só que aí que tá, como é que eu não vou falar sobre um desejo ardente que eu tenho? É importante você ter essa liberdade para falar sobre, né? Exteriorizar as suas ambições também. Porque se você vai acumulando muito isso, talvez ela fique ali dormindo, né, no seu subconsciente, mas em algum momento aquilo ali vai estourar, aquilo ali vai surgir como se fosse uma frustração, aquela coisa que eu gostaria muito de ter feito, mas talvez tenha faltado coragem. Talvez tenha faltado um pouco de impulso para frente para fazer aquilo ali acontecer. Né? E eu acho que as pessoas têm medo de falar sobre a própria missão também, no receio de parecer arrogante, de se destacar de forma negativa, de ser alguém mais proativo, ou, sei lá, proativo demais. Nossa, será que eu não vou estar incomodando? Tá querendo aparecer. Será que eu não tô incomodando? O blogueirinho. O espaço do outro, né? Eu acho que faz super sentido. Tem muito, muito disso. Só que aí que tá, a pessoa tem esse medo, só que ser ambicioso faz parte de quem ela é, faz parte da sua identidade. Não é uma meta que você vai alcançar de, eu quero ser ambiciosa. Não, faz parte de quem eu sou, faz parte da minha forma de sonhar. Realmente. Tem gente que se sente culpado, né, de ter esse sentimento. O sentimento de culpa vai pressionando a pessoa de um jeito que ela vai gerando ansiedade e dependendo dos casos, pode desenvolver até um quadro depressivo, uma coisa mais grave. E eu acho que essa culpa tem muita relação com o ambiente que a gente viveu, sabe? Seja na nossa casa, porque a nossa família, sei lá, não teve uma condição melhor de vida, seja financeira, seja de moradia, ou na nossa escola, porque nós éramos julgados, o famoso bullying. Bullying. Exato. Eu acho que tem muita relação disso, né? Dos ambientes que a gente já viveu. Porque quando você tá em um ambiente onde você consegue aflorar muito mais esses seus desejos, essa sua ambição, fica muito mais fácil de assumir. Eu sou uma pessoa ambiciosa. Mas quando você vem de um ambiente onde isso, na verdade, é reprimido, é muito mais fácil que, como você falou, né? Acaba se tornando até aí um quadro... Fica algo mais pesado, vira uma coisa mais grave que, às vezes, é até difícil identificar onde que tá esse sentimento de culpa, onde que tá... O que fez aquela pessoa ter aquele tipo de sintoma, né? Identificar a raiz desse problema, às vezes, pode ser até um pouco mais delicado. E essa ambição, ao mesmo tempo que ela te coloca em movimento, ela vai te gerar uma certa exposição, né? Você vai ter que se expor realmente a coisas que você não está acostumado, coisas que você talvez estejam fora da sua zona de conforto e vai ser um pouco mais desafiador você lidar com elas. E eu acho que ela também tem assim um custo emocional, porque às vezes você está vivendo uma pressão diferente, que não era o que você esperava viver, você pode ser incompreendido pelas pessoas, inclusive isso aqui que a gente está fazendo agora, né?
nós estamos nos expondo, nós estamos colocando aqui as nossas ideias, as nossas opiniões, e pode ser que em algum momento alguém que tá lá do outro lado fale, nossa, essa galera tá falando aí, é bobeira. Só que nós estamos expondo as nossas ideias porque nós temos a ambição de deixar um legado. Então nós queremos falar sobre as coisas que nós acreditamos. Verdade, porque é muito melhor você falar uma coisa do que você ir pro túmulo com aquela coisa guardada, né? E você não criou nada, não desenvolveu você mesmo, não ajudou a desenvolver outras pessoas, não extravasou aquela informação que você tinha. E talvez chegue no final da vida e você pense assim, caramba, poderia ter feito mais e não fiz, né? Então, a ambição é o tipo de coisa que vai te levar também a não ter esse tipo de pensamento numa determinada fase da vida. E não é que a gente não tenha medo, quer dizer que a gente está agindo além do medo, porque a nossa ambição, o nosso desejo de chegar mais longe é maior do que o nosso medo. Com certeza. Inclusive, tem uma frase de uma autora que eu amo, Brené Brown, que diz o seguinte: você não pode crescer e pertencer ao mesmo tempo no mesmo ambiente. Ou seja, quando você assume o seu protagonismo, a sua ambição, pode ter certeza, alguém não vai concordar com você. Inclusive, teve no Agathon, uma imersão que nós fomos agora recentemente, dos nossos mentores, dos formágios, e que teve uma dinâmica onde a gente teve que nichar o nosso público, com quem a gente gostaria de conversar. Eu não sei se você lembra, mas quando pediram isso, a gente nichou falando, nós queremos atender casais ambiciosos. E teve algumas pessoas que ficaram... Sim, foi verdade. Até eu mesmo fiquei meio, palavra ambicioso, será que vai ser bem recebida pela galera? Não sei. E aí teve algumas pessoas que pensaram assim, nossa, mas ambição? Como assim? Vocês vão falar com pessoas ambiciosas? E foi legal perceber, né, que algumas pessoas adoraram, acharam o máximo, inclusive o Ale, nosso mentor, falou sobre isso, que ele achou maravilhoso falar sobre casais ambiciosos, e teve pessoas que se sentiram meio ofendidas. Por que você acha que isso aconteceu? Acho que algumas pessoas têm ainda esse bloqueio com relação à expressão ambicioso. Ela vai naturalmente puxar ali para a ganância, que foi um conceito que a gente já falou anteriormente aqui. E isso aí é quase inconsciente, cara. Tem muito a ver com as suas crenças, tem a ver com repetições, padrões repetidos desde a infância, coisa que você ouviu, do tipo, dinheiro não dá em árvore, quem é muito rico não vai para o céu. Tá muito associado a esse tipo de frase que parece frase bobinha, né? Mas ela fica na nossa mente e a interpretação que a gente dá para ela é de uma emoção que talvez nem tenha um nome para essa emoção no dicionário. Então... E é interessante pensar, é interessante também pensar que nós estávamos em um ambiente de empreendedores. Nós estávamos em um ambiente que, teoricamente, né, as pessoas têm ambição. E ainda lá, essas pessoas tiveram estranheza. Tinha então, uma barreira. Exatamente, como a Brené bem falou, né? Não dá para você agradar a todos o tempo todo se você está querendo crescer, né? Então, acredito muito que talvez tenha acontecido exatamente isso que você falou. Talvez as pessoas levaram as suas próprias crenças e por isso escutar a palavra ambição foi difícil. E o que queremos falar com casais ambiciosos? A gente está falando de casais que não querem mais viver no automático. A gente está falando de casais que não querem só dar certo, eles querem realmente construir algo de valor que dure para a vida deles. E por que a gente resolveu falar com esse tipo de casal? Porque somos nós. É exatamente o que a gente é hoje, o que a gente está percebendo que a gente é e o que a gente está querendo construir para a gente também. Parece um tema controverso, só que quando nós falamos sobre coisas que nós acreditamos, tudo flui. Né? Então, quando a gente traz isso, quando a gente traz um tema que parece polêmico, mas que tem a nossa cara, fica tudo mais fácil. Inclusive, observando isso, a gente percebe, né, claramente que não existe uma relação direta entre ganância e ambição, mas existe uma relação direta entre ambição e sacrifício. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: o que você está disposto a fazer por aquilo que você diz que quer? Porque, assim, as pessoas querem fazer as coisas, mas elas não percebem que a ambição requer muita disciplina, muita constância, muito desejo, né? E você, por exemplo, vai perder aquele conforto que você tem, principalmente imediatamente. Então, se você quer atingir um objetivo, você tem que sair do conforto que você está agora. Tem que saber que vai tomar decisões difíceis, né? Exatamente, você vai ter que sair do ponto que você está agora. Não dá para continuar do jeito que está, senão você não teria esse desejo de avançar.
É verdade, porque muitas pessoas realmente querem o resultado, mas não querem pagar pelo processo também, né? Tem uma frase muito interessante do James Clear, que é o autor do Hábitos Atômicos. Sim. Não adianta ter metas altas com hábitos baixos. Ele fala essa frase. E eu gostaria de citar aqui um exemplo do emagrecimento da Jéssica. A Jéssica perdeu 41 quilos, foi um resultado fantástico. Eu queria saber, conta aí pra galera como é que foi esse processo. Tá. Eu acho que a primeira coisa que eu tive que entender foi que disciplina é disciplina. Não existe disciplina para estudar, disciplina para entrar no mestrado, disciplina para alcançar X objetivo. Disciplina é disciplina. Depois que eu entendi que disciplina funciona para tudo que eu faço e tudo que eu desejo conquistar, as coisas mudaram. Inclusive foi um livro, não sei se você lembra, foi o livro Mais Esperto que o Diabo. Ele me ajudou muito a despertar com relação a isso. E aí eu vi que eu tinha um desejo muito grande de ter saúde, de ter mais disposição, de ter uma família ativa, né? A gente já estava noivo, eu acho. 2024, 24. nós já estávamos noivos, sim. E aí eu percebi isso, que eu tinha esse desejo de ter uma família mais ativa. E aí quando eu percebi isso, tudo que eu queria deixou de ser uma possibilidade e passou a ser uma meta. Então, quando eu transformei tudo isso em metas diárias, palpáveis, com coisas que eu precisava cumprir, as coisas mudaram. Então, acho que a primeira coisa que aconteceu foi isso, entender que disciplina é disciplina para a vida. E aí, um dos requisitos, né, que eu falei foi isso, a ambição tem tudo a ver com disciplina. E eu tinha essa ambição, né, de ter mais saúde e afins. Eu acho que o que mais deu certo assim nesse processo foi que o que você falava era coerente com o que você fazia, né? Acho que isso aí foi uma coisa que foi muito notória. Porque, por exemplo, eu no consultório, às vezes acontece de eu atender uma pessoa e falar, eu quero emagrecer, né? Às vezes busca hipnoterapia para emagrecimento. Mas nem sempre a pessoa está disposta a fazer o que precisa ser feito. Às vezes você quer realmente o resultado, a pessoa acha que vai deitar ali na poltrona do consultório, vai passar por um processo, vai ficar inconsciente e vai levantar magra já. Tem gente que acha isso. E não é assim. Ela trabalha de uma outra maneira. E isso só acontece se você realmente quiser, se a pessoa realmente estiver comprometida com o resultado que ela quer e fizer o que precisa ser feito para alcançar esses resultados, né? É bem o preço que você falou, né? Se você está disposto ou não a pagar o preço necessário para alcançar aquele seu objetivo. E com relação ao emagrecimento, eu percebi que emagrecer melhorou todas as outras áreas da minha vida, né? Então eu percebi que eu aprendi a tomar decisões melhores, eu aprendi que eu posso fazer muito mais do que o que eu achava que conseguia. Eu entendi também que a minha aparência ajuda, inclusive, com que eu esteja aqui, com que eu possa colocar o meu rosto na internet. Porque eu já trabalhava com você, só que eu ficava sempre ali por detrás das câmeras, fazendo o básico, o que eu achava que dava. Mas me perceber como pessoa mudou totalmente, assim, a minha percepção do todo, né? E acredito muito que o emagrecer hoje é o mínimo do que mudou na minha vida. Eu não sei se você... com certeza. Isso aí afeta a autoestima, afeta vários outros campos, principalmente a sensação de conquista, né? A sensação de você ter corrido atrás, da sua ambição ter te impulsionado para aquilo, e você conseguiu obter o resultado. Isso aí é um alívio, geralmente. E eu ainda tô no caminho, tá? Vale a pena dizer isso. Vale a pena dizer isso. Estamos aí trabalhando para que as coisas melhorem cada vez mais. O que diferenciou foi que antes a minha ambição era emagrecer. Hoje a minha ambição é realmente ser uma pessoa mais saudável, que tenha mais energia para fazer as coisas do dia, para trabalhar aqui, inclusive, para fazer as coisas acontecerem. Então, eu acredito que o que mais mudou foi isso. E a ambição que a gente está conversando, ela era a ambição da Jéssica como pessoa, né? Como indivíduo. Só que o que também me ajudou muito foi que você pegou aquele meu desejo e pegou assim na minha mão e disse, bora, eu vou com você. Você começou a cumprir comigo. Então, sim. Isso fez muita diferença. E eu acredito muito nisso, sabe? De que o desejo de um, quando ele também se torna um desejo do outro, ali nasce a ambição do relacionamento, né? Então, por exemplo, eu tava precisando emagrecer. Wolf tava com gordura no fígado. Então, quando a gente se juntou para colocar esse plano em ação, a gente criou ali uma ambição de casal, que era ser mais saudável. Inclusive, eu acho que esse é um dos nossos
pilares primordiais da vida, é nos tornarmos pessoas mais saudáveis. E esse exemplo, eu acho que ele pode criar aí um triplex na cabeça das pessoas, porque a gente tá falando aqui de emagrecer, mas pode ser de comprar uma casa, pode ser de... Pode ser muita coisa, né? Exatamente, pode ser de várias coisas, mas eu acho que o que diferencia um casal ambicioso é quando ele entende que a ambição de um também pode ser a ambição do outro, né? Sim. Eu não sei se cabe, mas, por exemplo, a gente adora assistir Quilos Mortais. Calma, fecha isso aí. Mas é sério, a gente adora assistir Quilos Mortais e uma das coisas que a gente mais vê é casal que às vezes acaba separando porque um dos dois tá ali dentro do processo, né? Quem não assistiu, assiste, é maravilhoso. E aí o outro tá destruindo o sonho. Gente, Sim. aquilo ali é uma decisão da vida e o outro não tá ajudando. Inclusive eu estava conversando com o nosso nutricionista, ele falou disso, ele falou, geralmente quando vem um homem e uma mulher fazer, né, o processo, quero fazer uma dieta e tal, geralmente eles vêm por causa de um deles que está mais problemático, que está precisando mais daquilo, e raramente o cara acompanha a mulher nesse ritmo, né? Às vezes o entendimento do cara, não, você que tá precisando, eu não tenho nada a ver com isso, então é só pra você mesmo. E quando a mulher chega em casa, ela precisa também de alguém apoiando ali, né? Alguém, que acompanhe ela na refeição, que faça as coisas junto com ela. Eu tenho certeza que isso aí ajuda qualquer um. Isso aí é mudança de ambiente. Você mudou o ambiente, muito provavelmente a sua mente vai funcionar de outro jeito. Você começa a reprogramar a sua mente. Se você está num ambiente que você vê bons exemplos, você vai naturalmente incorporando aqueles bons exemplos no seu comportamento e quando você vê, você já está fazendo com tranquilidade. E nesse caso, o nosso nutricionista falou, cara, é um problemaço. Muita gente acontece isso, né? Vem a mulher querendo fazer a dieta certinho, querendo fazer as coisas, e o cara, não, você que tem que fazer e eu não preciso fazer. E às vezes o cara tá querendo entrar numa vida fitness, mas a mulher também pode rir desse desejo dele, pode, sei lá, ao invés de brincar, pode brincar ali com essa questão, né, de tanquinho, falar que o cara tem uma máquina de lavar, ficar falando mal mesmo do processo. E às vezes a pessoa só tá querendo começar. E foi bem o que aconteceu diferente com a gente, né? O Wolf que me levou, inclusive, lá no Gustavo, que é o nosso nutricionista. Beijo, Gustavo. Depois a gente chama ele pra conversar aqui com a gente. E aí, quando o Wolf me convidou pra ir lá no Gustavo, foi por algumas coisas que aconteceram. Mas eu acho que isso pode ficar pra outro episódio, a gente pode falar depois. E aí, nós dois fizemos o processo juntos e continuamos até hoje fazendo juntos. Porque o que eu acredito? Quando você tá em uma ambição que é do casal, nossa, a força é muito maior. Porque é a ambição de dois, a vontade de dois, os medos também de dois, as incertezas de dois. Se um tá um pouco pra baixo, o outro já tá ali pra puxar e assim vai, né? Porque realmente, a partir do momento que são duas pessoas, a gente tem duas visões, temos dois ritmos, tem dois níveis de ambição. Os medos também são dois, os desejos são dois, né? Então, lidar com isso tudo e encaixar de uma maneira que seja funcional e os dois consigam se impulsionar, esse é o desafio, né, dos casais ambiciosos quando a gente fala de ambição, né? De querer crescer, de construir alguma coisa, uma vida e construir um legado. Exato. E eu acho que o bacana é que a pergunta, ela passa a ser o que nós queremos. E não mais o que eu quero. Quando essa pergunta inclui o nós, ela ganha mais força, ela ganha mais respaldo, e aí a gente constrói a base. Não só da vida que nós queremos construir, mas do relacionamento que a gente está construindo agora. Os desafios, quando eu coloco nós ali, os desafios são outros, as soluções para resolver esses desafios são outros, né? O ponto de chegada talvez seja outro também. E dentro dos consultórios, nos atendimentos, dá para perceber que muitos relacionamentos não falham por falta de amor. A maioria se ama de verdade. Mas dá pra ver que falta uma ambição compartilhada. Falta os dois quererem mais ou menos a mesma coisa. Pelo menos sonhos um pouco próximos. Coisas que se conectem e se somem de maneira que seja funcional para os dois. Sim. É isso que acaba se percebendo. Só o amor sozinho não vai sustentar o seu relacionamento por muito tempo. Essa que é a verdade. O amor puro e bonito, aquela coisa de novela, de poesia,
existe um limite para o qual isso aí funciona muito bem. Sim, infelizmente, né? Porque infelizmente. a gente gostaria, né, que fosse assim, que nem nos filmes que a gente assistia quando era adolescente, mas a realidade é que não é assim. Seria bom, né? E vale a pena pensar também, né? O que acontece quando esse casal não tá com a ambição alinhada? Porque o que eu mais percebo é, por exemplo, casais que um quer crescer, mas o outro tá satisfeito. Ou, por exemplo, um tá querendo empreender, mas o outro quer continuar lá no seu concurso porque é algo seguro. Ou, sei lá, o outro tá querendo investir, mas esse aqui tá segurando caixa porque ele tem medo do próximo passo que a esposa tá tentando dar. O que a gente pode fazer nesse caso? Porque eu percebo que isso gera uma frustração, né? Sim. Gera uma incomodação muito grande. Parece que você tá sendo puxado para baixo, como se você estivesse sendo amarrado ali para permanecer como você está. Sim, provavelmente vai gerar um sentimento de frustração, né? Acho que ninguém... Tem alguns segmentos da terapia que falam com mais robustez sobre isso, mas quando você está dentro de um relacionamento e você pensa em crescer e seu parceiro não, provavelmente ele vai se sentir frustrado de alguma maneira. E isso se manifesta de uma maneira meio silenciosa. Você talvez não consiga perceber isso tão claramente. Né? E o contrário também acontece, né? Se o outro parceiro tá querendo crescer, tá querendo conquistar alguma coisa legal, e você, eu tô ok aqui, do jeito que pra mim, desse jeito tá bom, talvez você sinta que, pô, eu tô vendo ele crescendo, ele tá progredindo, e eu tô mais ou menos do mesmo jeito que eu tava antes. Também vai acontecer essa dificuldade de comunicação, esse atrito bem silencioso. É muito sutil, isso é muito sutil, e pode acontecer também um certo distanciamento do relacionamento. Sim. Eu acho que no nosso caso, o que aconteceu foi que eu estava vendo você empreendendo, eu já tinha passado por outras experiências empreendendo, só que ficou muito claro que você estava conquistando mais ambientes, mais local de fala, um melhor posicionamento por estar se expondo no empreender. E eu, no caso, estava meio perdida ali, tentando salvar um mestrado, achando que a vida acadêmica ainda poderia ser o melhor para mim, sendo que claramente as minhas características sempre foram muito mais empreendedoras. E aí, quando eu vi você avançando nisso, eu pensei, opa, posso ir aqui também. E aí, quando a gente se puxou ali, eu acho que, na verdade, já estava na nossa cara, a gente só precisava conversar melhor sobre. E lembrando que essa ambição... Assim, a gente está falando de empreender, né? Empreender não é fácil. Não. Empreender no Brasil não é fácil. Não. Ela estava com uma vida um pouco mais... estável, né? Um pouco mais estável, tá com oportunidades muito claras para ela. E me ver batendo cabeça e fazendo coisas dentro desse mundo do empreendedorismo levou ela, pô, eu acho que isso aqui tem mais a ver comigo. Eu tenho uma ambição de ter uma vida diferente da que eu tenho agora. Sim. Essa vida que eu tô vivendo aqui, tá legal, mas será que eu não consigo conquistar alguma coisa diferente, uma coisa melhor pra mim, uma coisa melhor pra gente? Isso. E que faça mais sentido, né? Porque, assim, dentro de um atendimento seu, você tava, às vezes, ganhando o triplo que eu ganhava em uma hora, você ganhava muito mais do que eu tava ganhando no meu antigo trabalho. E aí a gente precisou parar pra pensar, tá, mas tá fazendo sentido? Vai fazer sentido o Wolf contratar outra pessoa, sendo que a Jéssica já tá aqui fazendo esse trabalho, e aí se ela saísse do trabalho, ia conseguir se dedicar muito mais ao nosso negócio. Então eu acho que quando a gente conversou e entendeu que a sua ambição poderia casar com a minha, mais do que a gente era casado, acho que funcionou melhor. E, claro, a gente poderia ter acontecido o contrário, né? Ela falar, ó, não quero seguir esse caminho, e dependendo do caso, às vezes até a gente iria se separar, ia cada um para um canto e o relacionamento talvez não fluísse tanto. E o que acaba sendo um erro comum dentro dessa situação? É quando você transforma essa situação em um ataque pessoal. Nunca tem a ver sobre algo pessoal contra você. Na verdade, isso está muito mais associado a desalinhamento de propósitos. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é conversar, né? Entender qual que é a intenção do outro. Porque eu sei que quando
de novo, né, continuando nesse exemplo do trabalhar juntos. Quando você veio conversar sobre isso comigo, a primeira coisa que estava ali acontecendo, né, à sua vista, era que eu não estava satisfeita com o que eu estava fazendo. Mesmo estando num cargo que eu achava interessante, mesmo passando ali por uma proposta de aumento, eu não estava satisfeita com o que eu estava fazendo. E aí, quando você observou isso, você veio conversar comigo e, olha, tenho essa outra opção, você é boa nisso, eu sou bom naquilo. Sim, a gente encaixa e faz um negócio legal e vai dar certo. É isso aí. Exato, a conversa foi mais ou menos essa. E esse desalinhamento de propósito pode levar a 3 caminhos possíveis. No primeiro, o mais ambicioso pode desacelerar. Sim. Ele vai perdendo energia, realmente, talvez eu tenha que fazer uma coisa mais fácil, mais simples, talvez um não sonho esteja menor. fazendo sentido, né? Pode ser que o ambicioso puxe o que está um pouco mais estabilizado, e aí é um cenário onde os dois vão se potencializar, colocar energia e fazer o negócio acontecer. É o que a gente deseja que aconteça, Sim, né? é o que desejamos para todos vocês que estão assistindo que aconteça. Exato. Também. Sim. Ou existe uma terceira opção, que é o relacionamento entra em colapso e simplesmente acaba. Mas antes que isso aconteça, é importante a gente alinhar as coisas entre os casais. É importante conversar. Que tipo de perguntas, que tipo de coisa a gente pode falar, que a gente pode fazer para se manter sempre alinhado. Uma pergunta importante que todo casal deveria fazer um pro outro é a seguinte: nós estamos indo na mesma direção? No começo do nosso relacionamento, eu e a Jéssica, ela teve um dia que ela veio para mim e perguntou: pô, nós estamos na mesma página? O que isso significa? Quando você pergunta para uma pessoa se ela está na mesma página, se ela está alinhada com você, se ela está com os mesmos sonhos, se ela tem o mesmo objetivo, se ela tem os mesmos interesses. E isso é uma preocupação que todo mundo, num casal que realmente quer construir alguma coisa junto, é natural ter. Sim. O que você acha disso? Eu acho que a minha pergunta foi maravilhosa. Tu Onde é que você tá? Foi? Claro que eu lembro a situação que foi. Lembro, mas eu acho que você lembra mais do que eu. Mas é que assim, a gente precisa ter objetivo, tanto pessoal quanto, né, ao se relacionar. Então, quando eu perguntei pra você se a gente tava na mesma página, é porque eu já tava gostando de você. E aí eu precisava entender se você também tava alinhado com isso. E você nem tava, vale a pena dizer. Na época eu não tava mesmo, não. Isso também é uma coisa interessante, tá? Nem sempre você vai estar alinhado, mas com uma questão de conversa dá pra gente desenvolver e, de repente, a pessoa que não tá alinhada vê sentido em seguir aquele caminho. Né? Eu acho que em menos de uma semana a gente ficou... A gente não parou de se falar, na verdade. Não. Mas logo em seguida você já... vamos comer um lanche. E aí as coisas voltaram a funcionar. Isso foi menos de uma semana, tá? Mas eu acho que foi importante para que eu também me sentisse mais segura, né? A gente tava saindo, tava se conhecendo ainda, a gente tava nem namorando. Mas eu acho que foi importante para isso. Inclusive, também teve outra pergunta que eu acho que foi muito importante, né? Que é, o que você pensa para sua vida? Eu lembro que você me fez uma pergunta nesse sentido, que foi na segunda vez, acho que na segunda semana, na verdade, que a gente tava saindo, o Wolf, durante uma chamada de vídeo, me perguntou: você gostaria de ter filhos? Você pensa em ter uma família? Tem que perguntar, né, galera? E eu acho que aquilo foi muito importante para nossa relação, para que ela, né, se desenvolvesse, porque imagina só, se você não faz essa pergunta, casa com a pessoa e quando chega lá, né, quando você acha que já tá na hora de ter filhos, a outra pessoa não tá a fim de ter uma família, né? Por isso que eu acredito que tem muitos casais que acabam separando, infelizmente, porque eles não conversaram pontos que são cruciais lá no início. E também teve outra pergunta que eu acho que também foi muito legal, foi muito importante, que você também fez pra mim, foi o que você gostaria de fazer daqui a X tempo, né? E inclusive você perguntou pra mim, não sei se você lembra, no segundo dia de namoro, acho que você tinha me pedido em namoro um dia, no seguinte você já me perguntou: olha, você moraria em outro estado? Minha gente, eu tinha acabado de sair de Fortaleza pra morar... eu realmente já tava pensando em sair já de onde a gente tava morando, né? E aí você me perguntou isso, e de novo, né, se nós não estivéssemos alinhados no nosso propósito, se a gente não estivesse disposto a fazer certos sacrifícios para estar um com o outro,
talvez nós não estivéssemos aqui. Mas nós só temos essa clareza hoje, nós só casamos porque nós entendemos que estávamos alinhados e, graças a Deus, seguimos alinhados aí no nosso casamento. Quando o casal está alinhado, a energia soma, as decisões ficam mais claras, os conflitos diminuem e o crescimento também acelera, né? O casal começa a se encaixar melhor e o crescimento vai acelerando. Sim. Ele deixa de ser apenas só uma relação entre duas pessoas, né? Namorados ou noivos ou marido e mulher, e passa a ser a relação de dois sócios da vida que querem realmente construir um legado. E aí surge a mentalidade, né, de somos nós dois contra o problema e não nós dois um contra o outro. Inclusive tem até uma dinâmica bem interessante, eu não sei se você conhece a dinâmica da mesa, né, quando nós estamos em alguma discussão, de que lado da mesa nós estamos? Nós estamos do mesmo lado ou nós estamos em lados opostos? Sim, sempre estejam do mesmo lado, né, sentando ao lado assim, ó. Eu tô sentado ao lado aqui da Jéssica, olhando os dois juntos para o mesmo problema. Exato. Com a mesma intenção de resolver o mesmo problema. E... Isso é uma prática muito bacana que está no livro de William Ury, Como Chegar ao Sim. É um livro bem interessante, ajuda bastante a entender como você articular, como você conversar com pessoas de forma não só persuasiva, mas também de você entender o lado da outra pessoa, né? E é interessante perceber que quando os casais estão alinhados com essa narrativa, eles não estão mais só dividindo a vida, eles estão multiplicando as possibilidades. Sim, é exatamente por isso que nós sempre falamos que casais que prosperam pensam como sócios. E quando nós falamos isso, significa que eles têm uma visão compartilhada, eles tomam decisões em conjunto, a responsabilidade passa a ser mútua e não só de um deles. E é interessante quando a gente observa que o relacionamento, ele acaba agregando muito mais na nossa vida quando a gente deixa de perceber ele como algo puramente emocional. Quando a gente escolhe o outro só pela atração física ou porque ele é bonitinho e passa a pensar no relacionamento como algo mais racional, que tem estrutura, intencionalidade, estratégia. É por isso que nós sempre clicamos ali naquela tecla de pensar no relacionamento, pensar no outro como seu sócio. E no fim, a ambição mais poderosa não é sobre dinheiro, é sobre legado, né? E quando a gente fala de legado, existem 3 perguntas básicas que a gente deve responder. A primeira delas é: o que vocês estão construindo juntos? A segunda é: o que vai permanecer depois de vocês? E a terceira é: que tipo de vida vocês estão criando? A ambição direcionada ao legado, ela muda tudo, muda a decisão, muda a prioridade, muda o comportamento e muda também a sua disciplina. Sim, inclusive tem um outro autor, a gente está só citando autores aqui, que é o John Maxwell. Ele fala o seguinte, que sucesso é quando você tem resultados para você. Significância é quando eu ajudo outra pessoa a crescer. Então, por isso eu acho que a gente poderia ir finalizando o episódio, nosso primeiro episódio. O que você acha da gente fazer um exercício prático aqui pra galera? Sim, vamos para um exercício prático para vocês, para que o casal possa ajustar essa ambição dentro do relacionamento. Se vocês ainda não têm aí na mão um caderno, uma caneta, pausa o episódio. Isso aí, pausa aí. Não pegou? Pega o caderno e a caneta para anotar essas perguntas, mas não se preocupa, a gente também deixa aqui na descrição. A gente vai deixar na descrição também. Isso, mas pausa aí se você quiser anotar. Pegou papel e caneta? Vamos começar então. A primeira etapa é individual. O que eu quero construir na minha vida nos próximos 5 anos? O que eu não estou disposto a abrir mão? Qual nível de vida eu quero ter? Quanto estou disposto a sacrificar por isso? Depois de cada um responder as suas perguntas de forma individual, vocês vão compartilhar essas respostas um com o outro. Na terceira etapa, vocês vão fazer um confronto saudável. Vocês vão compartilhar e verificar onde vocês estão alinhados ou onde estão desalinhados. E as perguntas são as seguintes para ajudar vocês. Onde estamos alinhados? Onde estamos desalinhados? E o que precisamos ajustar? A última etapa é a etapa da decisão. E vocês vão responder juntos o seguinte: qual é a ambição do casal? O que vamos construir juntos? Gostou do exercício? Comenta aqui pra gente saber o que fez sentido pra você no episódio de hoje. E se você sentiu que talvez esteja precisando de ajuda para construir algo mais intencional no seu relacionamento, nós temos um convite. Nós dois desenvolvemos o método RAVE exatamente para isso. Ajudar casais ambiciosos a saírem do automático e construírem uma relação de alto valor.
O link com mais informações está na descrição desse episódio e também nos nossos Instagrams. Inclusive, vocês encontram a gente lá no Instagram do @legadoa2podcast e no @legadoa2. E nos nossos perfis pessoais. Muito obrigado por assistir a gente e até o próximo episódio. Tchau!